Olá a todos! Hoje a gente vai fazer a correção das atividades do sétimo ano, que tinha como tema módulo de um número inteiro e números opostos ou simétricos. A primeira questão pedia para escrever o módulo dos números. Então, era do número mais 25 e do número menos 40. Então, na aula passada, a gente tinha visto o seguinte, que o módulo pode ser representado por essas duas barrinhas e a gente pode escrever dessa maneira, módulo de mais 25 e módulo de menos 40. O módulo, ele será o quê? A distância do número mais 25 até o zero. Módulo de menos 40 é a distância do menos 40 até o zero. Então, o módulo de mais 25 é igual a 25 e o módulo de menos 40 é igual a 40. Segunda questão. Dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo 20. Quais são esses números? Então, eles estão a uma mesma distância do zero, e a distância entre eles é 20. Então, o módulo de um número é 20, e o módulo de outro número diferente também é 20. Então, para estar a uma mesma distância de zero, e essa distância dá 20, uma das opções pode ser o menos 20. Se eu contar do menos 20 até o zero, dá igual a 20. E a outra opção seria mais 20. Se contar do mais 20 até o zero, também dá resultado 20. Então, a resposta aqui seria esses dois números aqui, ó, opostos ou simétricos. Menos 20 e mais 20. Terceira questão. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que módulo de menos 3? Então, vamos calcular logo o módulo de menos 3. Módulo de menos 3 é a distância do menos 3 ao zero, então, resultado 3. Então, eu tenho que procurar números que tenham o módulo menor do que 3. Então, veja o seguinte, se eu calculasse o módulo de mais 3, iria dar igual. Se eu calculasse o módulo de 4 ou o módulo de menos 4, já ia passar. Então, esse número vai ficar entre menos 3 e 3 positivo. Então, seria o módulo de menos 2, que dá igual a 2. Poderia ser também o módulo de menos 1, que dá igual a 1. Poderia ser também o módulo de 0, que dá resultado 0. Poderia ser o módulo de mais 1, que também dá resultado 1. E poderia ser módulo de mais 2, que dá igual a 2. Então, quais são esses números? São todos esses números que estão aqui dentro do módulo. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Para a quarta questão. A quarta questão tinha o seguinte enunciado. Sabe-se que n é igual a menos 36. Qual é o oposto ou simétrico do número n? Então, a gente tinha visto na aula anterior que o oposto ou simétrico são números que têm o mesmo módulo, porém têm sinais diferentes. Então, se eu for dar aqui como valor o oposto de mais 3, então vai ser o menos 3. Aqui é só um exemplo. Então, a questão me pede o quê? Oposto ou simétrico do número n. Quem é n? É menos 36. Então, vamos escrever o oposto de menos 36. Vai ser igual a mais 36. Quinta questão.
Um número inteiro é expresso por 128 dividido por 4 menos 30. Qual é o oposto desse número? Então, para mim saber o oposto, precisa primeiro resolver esta expressão. Então, vamos resolver. O que é que tem aqui? Tem continha aqui de divisão e subtração. Então, resolve primeiramente a divisão. Então, eu vou aproveitar logo a parte que está escrita aqui para a gente fazer a resolução. Divide logo inicialmente o 128 por 4. Vou fazer a continha aqui do lado, que é bom que a gente vai revisando para quem ainda tem dúvida em divisão. Então, pega aqui só o número 12 e vamos dividir por 4. Cabe 3 no quociente. Fazendo 3 vezes 4, igual a 12. Faz a continha de menos. 12, tirando 12. 12 menos 12 dá 0. Baixa o número 8. 8 dividido por 4 dá igual a 2. 2 vezes 4, 8. Faz 8 menos 8, que dá igual a 0. Então, o resultado da divisão é 32. Traz o 32 para cá. Agora, a gente faz 32 menos 30. 32 menos 30 igual a 2 positivo. Então, o que é que eu vou agora fazer? Calcular o oposto desse número. De quem? Do mais 2. Então, o oposto de 2 é igual a menos 2. Agora, para a sexta questão. A sexta questão tinha o seguinte enunciado. Supondo uma reta numérica, responda. Item A. Quantos quilômetros há entre 90 quilômetros a oeste e 50 quilômetros a leste de um ponto em linha reta? Então, as extremidades da reta vai ser de menos 90 a 50. O que é que a gente pretende fazer? Todos os que forem mais à direção oeste, vamos colocar negativo. E para a direção leste, colocar positivo. Então, vamos lá. Começamos com menos 90. E vamos fazer dessa contagem de 10 em 10 para facilitar aqui a escrita, a gente não escrever tantos números. Então, menos 90, menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10. 0. Depois de 0, tudo positivo. Mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50. Então, a gente vai contar quantos quilômetros há entre essas extremidades, menos 90 e mais 50. Então, a gente vai contar o quê? A distância, nada mais é do que a distância entre eles. Toda essa distância aqui, ó. A gente vai contar. Como eu fiz os espaçamentos de 10 em 10, a gente vai contando também aqui, ó, de 10 em 10. 10, mais 10, mais 10, mais 10, até chegar aqui. Então, vamos lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 e 140. Então, existe uma distância de 140 quilômetros entre 90 a oeste
e 50 a leste em linha reta. Então, essa distância aqui é 140 quilômetros. Quando você for resolver, você vai precisar desenhar a reta numérica e fazer tudo isso. A minha já estava aqui previamente desenhada. Mas aí você desenha e faz tudo bem explicadinho, tá certo? Olha, vamos agora para o item B da sexta questão. Perguntava assim, ó, quantos graus há entre 3 graus abaixo de zero e 12 graus acima de zero? Então, como está falando de medida de temperatura, resolvi colocar aqui a reta numérica na vertical. Então, vamos aqui, ó, abaixo de zero. Vou afastar mais aqui para a gente poder ver melhor essa representação. Vai ser o quê? 3 graus abaixo de zero. Se está abaixo de zero, representa-se por número negativo. Então, vou demarcar logo aqui o menos 3. Então, 3 graus abaixo de zero e 12 acima de zero. Então, as extremidades de uma até a outra tem que ser menos 3 e mais 12. Então, vamos colocando aqui os valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. O que fica acima de 0 graus vai ser positivo. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11 e mais 12. Então, é para a gente saber quantos graus vai existir entre 3 abaixo de zero e 12 acima de zero. Então, como no item anterior, a gente pode contar só os valores de um espaçamento para o outro. Aqui está aumentando de quê? De 1 em 1. Então, a gente vai fazer essa contagem. A gente conta de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, existe aí um valor de 15 graus Celsius entre 3 graus abaixo de zero e 12 acima de zero. Então, coloca aqui como resposta 15 graus Celsius. Olha, vamos agora para o item C da sexta questão. Ó, quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Então, coloquei também aqui a reta na vertical, para a gente poder representar essa parte. Então, vamos ver aqui. É 80 abaixo e 30 acima. Então, vamos fazer o seguinte. Como é 80 abaixo, vamos representar por menos 80. E vamos fazer a contagem também de 10 em 10, para a gente não escrever tanto. Então, menos 80, menos 70, menos 60, e aqui a gente vai se aproximando do nível do mar, né? Menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0. O 0 aqui a gente pode representar como o nível do mar. Zero. Mais 10, se estão acima do nível do mar, são positivo. Mais 10, mais 20 e mais 30.
A contagem vai ser o quê? Vai ser quantos metros há entre menos 80, abaixo do nível do mar, e 30 acima do nível do mar. Então, aqui a contagem a gente tem que fazer de 10 em 10, porque de um espaçamento para o outro eu vou aumentando 10. Então, vamos lá. Então, 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 10, 90. 90 mais 10 é 100. E 100 mais 10, 110. Então, toda essa distância aqui é igual a 110. No caso, vai ser 110 metros. Então, a pergunta foi respondida. Quantos metros há entre 80 abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Então, aí, há uma distância de 110 metros.